Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, olha só, hoje eu estou fazendo um vídeo aqui a respeito de montagem de quadro de distribuição de circuitos. Na realidade, eu vou comentar mais a respeito de como você calcula, né, a quantidade de disjuntores, como é que você divide uma instalação em circuitos. Porque para você, a fim de facilitar a manutenção, tá legal? Diminuir a seção dos condutores e tudo mais, né? E te dá uma melhor, vamos dizer assim, uma melhor forma, né, de você manusear sua instalação, né? Para você ter um molejo melhor, né, com a sua instalação, né, uma logística, né, vamos dizer assim, um termo mais bonito, né, uma logística melhor. Você deve dividir a sua instalação em circuitos, diversos circuitos. Bom, qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Levantar todas as cargas separadas por grupos. O que é separar por grupos? Separar o que é iluminação, o que é tomada de uso geral. O que é tomada de uso geral? São aquelas tomadas que vão alimentar circuitos móveis, né, ou equipamentos móveis, né, notebook, televisores, equipamento de som, ventiladores de coluna, né, são aqueles equipamentos que você pode colocar em qualquer lugar, né, em qualquer lugar, desculpa, né, o termo, qualquer lugares, em qualquer lugar, tá legal? E vamos chamar isso aí de grupo 1. O grupo 2 seria o quê? As tomadas de uso específico. Né? Tomadas de uso específico são aqueles equipamentos que dificilmente você vai tirar daquele local. É o caso do chuveiro, é o caso do condicionador de ar, é o caso das bombas, né? Bomba de piscina, bomba de recalque, né? Tirar água da cisterna. Né? Dificilmente você vai tirar daquele local. Então nós dizemos que aquelas tomadas, né? Ou aqueles equipamentos que são alimentados, né? Por esse, né, por esse circuito são então chamadas de uso geral. Tá legal? Então esse é o termo que nós utilizamos. Tá ok? Então esse é o primeiro passo. Tá? Você vai então determinar quais são as suas cargas, né? E dividir elas por grupos. Bom, qual é a carga máxima que eu posso ter em cada circuito? Tá? Qual é a carga máxima? Para iluminação e tomada de uso geral, eu posso ter uma corrente máxima de até 16 amperes no meu circuito. 16 amperes vai dar aí algo aí em torno aí de quê? De 127? Vai dar aí uns 1.800 watts, mais ou menos, né? Algo por aí assim, mas não é bem preciso isso, tá? Mas a corrente deve ser de no máximo 16 amperes. Tá legal? No caso das tomadas de uso específico, tá? Deve ter circuito independente. Né? Principalmente se a corrente daquele circuito for maior do que 10 amperes. Principalmente. Se aquele equipamento puxa mais de 10 amperes, né, obrigatoriamente ele tem que ter um circuito independente para ele. Até mesmo as tomadas de uso geral. Tá? Se você tiver uma tomada de uso geral que ela vai consumir uma corrente maior do que 10 amperes, tá? Eu, pelo menos, estou falando tá? Lorival Roque. Normalmente eu boto um circuito separado. E é só as tomadas que atendem, né? Cozinha, área de serviço, copa, aquelas tomadas ali também devem ter circuitos exclusivos, né? Mesmo que aqui a potência seja baixa, né? Que nem uma geladeira, que a corrente é baixíssima, que tem uma potência muito baixa, né? Mesmo que a potência não seja, né, lá muito elevada, né? Mas as tomadas que vão atender cozinha, copa, área de serviço, deve ter circuito independente. Tá beleza? E outra coisa também, né? O circuito que vai atender motores, né? O caso da bomba de incêndio, né? Bomba de piscina, né? Isso é bomba de hidromassagem, né? Todo tipo de motor. Eu também recomendo que tenha circuito independente, mesmo que a corrente seja inferior a 10 amperes. Eu recomendo sempre circuito independente. Ah, minha bomba de hidromassagem é de 1/3 de cavalo, é tão baixinho, dá 200 watts, não tem problema. Circuito independente para ela. Tá? Isso é uma recomendação que eu dou, tá? Obviamente que quanto mais circuitos tiver, né, a tua instalação, né, é melhor. Não há uma regra dizendo, você tem que ter no mínimo 6 circuitos, no mínimo 2 segundos. Não existe uma regra para isso.
tá legal? Mas quanto maior for a quantidade de circuitos, tá? Melhor, tá? Você vai ter uma mobilidade melhor, uma manutenção facilitada, porque o grande problema de você não dividir em circuitos é quando você tem que fazer uma manutenção em um equipamento, né? Você vai ter que desligar tudo. Então, se você dividir em circuitos, não, deu um problema no ventilador de teto do quarto. Legal, desligo só o circuito que está alimentando, né, o ventilador de teto do quarto. Não é isso? Não precisa desligar a sala, não precisa desligar banheiro, não precisa desligar o chuveiro, não precisa desligar nada, só desligar aquele circuito. Ah, vou ter que trocar a resistência do chuveiro. Legal, desliga só o disjuntor que alimenta o chuveiro. Não é isso? Não precisa você desligar a luz do banheiro e você ficar no escuro. A pessoa vai trocar a resistência à noite e você vai ter que ficar no escuro. Então, o ideal, então a vantagem de você dividir uma instalação em circuitos é esta, tá? É na logística, né, que você vai ter, né? Vai melhorar a sua logística, tá beleza? Nos imóveis residenciais, né, isso, você pode separar, por exemplo, a sua instalação por cômodo. Tá legal? Ah, eu quero um circuito para o meu quarto. Aqui na minha casa eu fiz assim. Eu botei um circuito para o quarto da minha filha, um circuito para o meu quarto, um circuito para o banheiro e para o corredor, um circuito para a cozinha, um circuito para a sala. Eu separei. Ou então você pode botar por setor, né? Ah, vou botar um circuito para a parte social. O que é a parte social? É varanda, sala e eventualmente aquele banheiro que a visita usa, um lavabo, né? Parte íntima, o que seria a parte íntima? Os quartos. O banheiro da suíte é íntimo. Né? Um circuito para a parte de serviço. O que é a parte de serviço? Cozinha, área de serviço, copa. Então também tu pode dividir dessa forma. Então não existe aquela fórmula de bolo. O importante é o seguinte, tá? Circuitos, entendeu? Que de tomadas especiais, que é o caso de chuveiro, condicionador de ar, micro-ondas, devem ter circuitos separados para cada equipamento. Tá? As tomadas que vão atender cozinha, área de serviço, tá? Copa, também circuito separado, tá legal? Isso que é importante. Nos imóveis comerciais e industriais, a gente tem que separar a iluminação das tomadas, né? Na residência não tem problema, você pode botar a iluminação junto com tomada de uso geral. Mas nos comércios, né, e nas indústrias, você tem que ter circuitos separados para tomada e circuito separado para a iluminação. Não deve misturar. Mesmo as tomadas de uso geral, tá ok? Outra coisa também muito importante é você sempre prever, tá, circuitos, reservas, tá, disjuntores para atender circuitos de reserva, para futura ampliação. Vai que no futuro você quer botar mais um circuito, mais um equipamento, aí você não tem circuito reserva ou espaço no quadro para colocar mais disjuntores. Eu já vi instalações, tá, o cara tirar 2 circuitos do mesmo disjuntor. Saía 2 fios para 2 circuitos separados, não pode, isso tá fora da norma e traz risco para a instalação. Não pode. Então tem aí uma tabelinha, né? Por exemplo, se você tem até 6 circuitos, tu tem que deixar mais 2 de reserva. Se você tem entre 7 e 12, tu deixa mais 3 de reserva. Por exemplo, tu tem 10 circuitos, bota 13. 3 de reserva. Tá? Entre 13 e 30, pelo menos 4 de reservas. Né? E acima de 30, né, você tem que botar 0,15, né, dividido pelo número de circuitos. Né? Você vai multiplicar 0,15 pelo número de circuitos. Tá? Então vamos supor lá, eu tenho 50, vou botar aqui uma conta redonda aqui. Vamos botar, eu tenho 150 circuitos. Aí você vai pegar 150 circuitos e vai multiplicar por 0,15. Né? Vai te dar 10. Né? Sei lá, entendeu? É algo parecido com isso daí. Tá beleza? Agora o importante é o seguinte, tá? Quando você tem circuitos reservas, tá? Quando você vai fazer o cálculo do disjuntor geral, o cálculo do condutor, você tem que considerar a corrente desses circuitos reservas, tá? Você tem que arbitrar um valor. Qual o valor? No máximo 16 amperes, né? Você já sabe disso, né? Que é o máximo que pode ter um circuito. Então você já tem que deixar isso estipulado, tá ok? E as dimensões do quadro do QDC vai depender do número de circuitos que você tem, tá? Nunca esquecendo que você tem que deixar espaço suficiente para você botar todos os disjuntores, ver se o disjuntor vai ser monopolar, bipolar ou tripolar, que aí se for tripolar, cada circuito tem que ter 3 disjuntores.
Então isso também é muito importante. Tem que deixar espaço para o disjuntor geral. Mesmo tendo o geral lá no teu quadro, né, lá no teu medidor, no quadro deve ter um disjuntor geral. Né? DPS, se for o caso, né, de você colocar DPS, tem que ter espaço para o DPS. Não esquecer que DPS é um para cada fase e mais um para o neutro. É isso? Tem que ter o DR. Aí você tem que ver, eu vou usar DDR, isto é, o disjuntor junto, né, que faz o papel também de DR, ou vou usar IDR. Se você usar IDR, não esquecer que o IDR é para cada circuito, você tem que botar um IDR separado. Tá? Você não pode botar o IDR junto com o disjuntor como geral, não. Tá? Porque o que vai acontecer? Quando tiver fuga nos circuitos, tá? Vai simplesmente toda hora ficar desarmando o DR. Tá legal? Então isso é muito importante também, tá? Você ter espaço físico para você colocar todos os teus equipamentos do teu quadro. Disjuntores, DPS, DR e outros, né, eventuais. Né, temporizador, algum tipo de temporizador. Então você tem que ter esse espaço livre. Tá ok? Bom, era isso que eu tinha que falar, né? E o resto é aquele lance, né? Vocês vão dar uma olhadinha no meu vídeo, né? Onde eu explico, né, como é que você calcula a corrente, né, dos circuitos, né? Isso, para você saber qual o valor do disjuntor, qual é a seção do condutor. É só seguir, né, aquele roteiro que eu dei para vocês, né, para fazer um projeto de instalações elétricas. Tá legal? E qualquer coisinha aí, né, é só entrar em contato comigo, né? Eu sou o Lourival Roque, né? Mais conhecido como Professor Veja Bem. Tá legal? Meu e-mail, né, lourival.roque@gmail.com. Meu WhatsApp, né, é o 21 Rio de Janeiro 979043792. E o meu canal no YouTube, né, que eu gostaria que você desse uma força lá para mim, é o Professor Veja Bem. Tá ok? Era isso aí, meus queridos, tá? Até uma próxima.